Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos receber um especialista de marketing que atua num nicho muito específico, que é a área do imobiliário. Talvez já consigas desvendar quem ele é, mas acima de tudo ele não vem partilhar táticas nem dicas de imobiliário, vem partilhar um pouco da sua essência e do seu crescimento. Empreendedorismo nato. Se ainda não subscreves o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. A primeira pergunta é: onde é que isto tudo começou? A tua jornada? Quem é o Augusto Pinheirinho? Aí, epá, logo assim tão Logo, profundo. profundo. Isto é para começarmos de baixo e depois Ah, subir. pá, depende muito de qual jornada. A jornada de mim enquanto pessoa, a jornada de mim enquanto profissional, a jornada de mim enquanto pai, a jornada de mim enquanto companheiro. Se conseguires, há tantas. Consigo. Para seres pai, para seres companheiro, para seres profissional, tiveste que ser pessoa. Então vamos começar por aí. Ok. Quando eu me senti como pessoa, quando eu percebi que tinha um lugar aqui, nesta coisa que nós chamamos de planeta Terra, né? Então, digamos que aquilo que eu sinto é que, por via da minha experiência desde criança, eu comecei a ter acesso a muitas pessoas diferentes. E isso fez com que eu hoje percebo que me desse outras ferramentas, ferramentas que hoje me ajudam a lidar com qualquer tipo de situação. Sendo um bocadinho mais explícito, isto começa tudo, e o Augusto Pinheirinho que as pessoas hoje veem, muito ligado ao imobiliário, neste mundo mais até de estatuto do que propriamente de originalidade, de autenticidade. Pá, o Augusto Pinheirinho vem de um bairro social, cresce num bairro social até aos 11 anos, e eu percebi que nesse momento eu sabia muito bem onde é que estava. Eu sabia com quem é que eu lidava, sabia a escassez que havia, e eu sinto que esta consciência não é normal nas crianças. No fundo, sinto que fui obrigado a crescer muito depressa porque tinha muitos irmãos, sabia o que é que era dividir o pão, sabia o que é que era dividir a banana, e, e também sabia o que era beber muito leite em pó. Isto para as pessoas podem achar que, ok, não é nada de mais. É, porque os meus amigos bebiam leite com chocolate. Eu bebia leite em pó. E o que dava sabor àquilo era o açúcar que nós colocávamos lá dentro. E então o Augusto Pinheirinho, acho que a minha jornada começou aí. Começou com essa consciência rapidamente do mundo onde estava. E saber que poderia haver outra coisa que eu não tinha acesso naquela altura e que estava tudo bem. Era a minha realidade, eu era feliz assim, eu divertia muito com os meus amigos na rua, divertia muito com os meus irmãos, e acho que começou aí, meu. Acho que começou aí. Essa clareza da vida foi dada pela autenticidade também da vida. Tipo, nunca me deu nada de favor. Era aquilo que eu tinha, era com aquilo que eu tinha que viver, era com aquilo que eu tinha que prever o dia seguinte, e sabia que todos os dias ou um irmão meu buscar 20 carcaças, porque nós éramos muitos, e aquilo, as 20 carcaças tinha que dar para o dia inteiro. Dava para o pequeno almoço, quando chegava ao lanche, vamos a ver se dava. Sabia que o jantar íamos buscar ao Centro Jovem Tabor, muitas das vezes, que era uma associação onde o meu irmão Hélio estudava, e as coisas foram feitas dessa forma. Sabia que quando ia dormir, eu dormia num quarto com três beliches, dormíamos seis no mesmo quarto, Uau. não é? E era um em cada parede, e um no meio eu ficava mais rente à janela. É aquilo que eu me lembro na parte de baixo. E isto é normal. Para mim era o normal, na altura. E era com aquilo que eu conseguia ser feliz. Portanto, hoje percebo que me deu muitas ferramentas para lidar, tanto com pessoas que não têm essas ferramentas, porque não têm, não são expostas a isso, nem se pode pedir consciência de forma obrigatória, como lido bem com pessoas que já têm essa consciência, porque fui construindo-a. E onde é que acontece o twist? Porque esse ganho de consciência eras criança, estavas numa fase de desfrutar a juventude, desfrutar a vida com aquilo que tu tinhas, o pouco que é muito para nós quando somos crianças. Parece que cada grão é uma montanha. Onde é que foi o twist que te fez? Não, eu agora vou seguir outro caminho, eu agora vou começar a construir. O que construir, nós estamos sempre a construir, nós não criamos nada, até mesmo a nossa personalidade nós construímos, a nossa marca nós construímos. Ahm, mas aquilo que eu sinto é que o mundo foi-me entregando oportunidades, e essas oportunidades permitiram-me escolher ficar onde estava ou escolher uma coisa diferente, um caminho se calhar mais desconfortável.
no sentido de não conhecer o que era o futuro. Um exemplo muito prático. Houve momentos na minha vida, enquanto criança, que estão muito vincadas na minha memória. Uma delas, eu tinha um amigo que era o Fábio, na primária, e a mãe dele trabalhava numa fábrica que produzia aquelas compotas pequeninas para os restaurantes, dos couveres. E houve um dia que eu fui à casa dele e a mãe dele deu-me um saco cheio dessas coisas. E eu fiquei todo contente. Tipo, olha, tenho isto para colocar nas carcaças amanhã. E quando cheguei a casa com um saco cheio de mini compotas, aquelas unidades, e entregue isto e meto em cima da mesa, a minha mãe não aceitou aquilo que foi entregue pela mãe do meu amigo. Não sei se por um orgulho, ainda hoje não percebo porque é que ela não aceitou. A verdade é que eu não tive coragem de voltar a devolver. E hoje eu conto a história que é, eu peguei naquilo e fui esconder à porta da casa dele, cá na parte de fora, coloquei debaixo de um carro e vim-me embora. Porque não tive coragem, eu não iria ter esse orgulho. Porque eu queria ter aquilo. Percebes? E então, isso foram pequenas escolhas que eu fui fazendo. Outras coisas que eu fiz também com amigos. Apesar de nós termos pouco, nós sabíamos que havia pessoas que ainda tinham menos que nós. E nós íamos brincar para o mato e estávamos por lá. E me lembro de um senhor que estava lá também. E o senhor tinha ainda menos que nós. Ele dormia lá numa barraca. E havia certos dias, nós pegávamos numa carcaça, pegávamos num daqueles fatias de queijo que também vinham de lá das associações, das Madre Teresas, etc. E íamos dar a esse senhor. Porque e são estas pequenas coisas que nos transformam em melhores, nos formam carácter, não é? No fundo. E eu vivi nesse ambiente até aos 11 anos. Portanto, o meu pai era uma pessoa doente, pulmonar, e ainda assim não largava o tabaco. Portanto, é uma contradição aqui um bocadinho estranha. Ele falece por via desse mesmo vício e dessa mesma doença, aos 60 anos. Eu tinha 10 anos na altura, 10, 11 anos, ia fazer os 11 anos nessa altura. E eu tenho outros irmãos, aliás, irmãs paternas, muito mais velhas do que eu. Eu tenho uma irmã que tem a idade da minha mãe, para teres uma noção. Que é uma irmã paterna. O meu pai, quando se junta com a minha mãe, tinham idades muito, muito diferentes. E o meu pai falece dentro daquela realidade, que é uma realidade de escassez, ok? Que nós conhecíamos. Esta minha irmã paterna, que é Manuela, a Anelinha, ela começa a levar-nos a nós, filhos da minha mãe, os mais novos, para ir passar fins de semana lá à casa. E nós vamos todos. Via eu, o meu irmão José, o meu irmão César e a minha irmã Andréia, que é mais a caçulinha, é a última. Éramos só homens e ela era a única menina. E a minha irmã paterna não teve filhos. Por questões genéticas, nunca se percebeu muito bem porquê, mas não conseguiram ter filhos. Ela e o meu cunhado nunca conseguiram ter, no fundo, ter um bebê, como é normal acontecer nas famílias. E não sei o que é que lhes dão na cabeça, mas eles quiseram ajudar a minha mãe, ficando com um de nós, para, de alguma forma, aliviar a carga que a minha mãe teria ficado na altura. Acontece que eu não fui a primeira escolha. Quem foi a primeira escolha foi a minha irmã mais pequenita, porque faz sentido. Porque vamos pegar numa criança com 5 anos ou 6 anos e agora, a partir daqui, vamos fazer com que ela tenha uma base educacional que é possível ter a partir daqui. A minha mãe não autorizou. Porquê? Porque era a única menina. E eu fui a segunda escolha. Mas ainda havia um outro irmão entre nós. Mas eu não sei porque é que fui essa segunda escolha. E lembro-me, hoje, foi um dos momentos mais decisivos da minha vida. Portanto, foi aos 11 anos. Eu lembro-me deles, nós estávamos a jantar, à mesa, e eles fazerem essa questão. A mesa redonda, de fórmica, aquelas mesas antigas. E eles perguntam-me, olha, Augusto, se nós te convidássemos para ir viver connosco, tu virias? Eu não pensei duas vezes. E eu disse que sim, eu disse que não a uma realidade que conhecia, que era acordar de manhã, a confusão por serem muitos irmãos, ir a pé para a escola durante muitos metros mesmo, algumas centenas de metros, voltar. Eu só sabia o que era andar de carro quando andava de táxi para ir visitar a minha avó, porque morava em Brejo do Aça, que é uma zona aqui perto de Setúbal. Era isso é que eu sabia que era o que era andar de carro, para teres uma ideia. E começo a andar até mais vezes de carro quando eles nos vão buscar, lá à casa, para nos levarem nos fins de semana. E essa pergunta foi uma pergunta que para mim hoje foi um ponto-chave. Se eu tivesse dito que não, se eu tivesse dito que queria manter-me na segurança e no conforto daquilo que conhecia, se calhar hoje não estaria aqui a falar contigo. Portanto, essa decisão de sair de fora daquela realidade que eu conhecia e que controlava
E passo por uma realidade onde agora há regras, agora não podes ficar na rua até às 2 da manhã a brincar às escondidas com os teus amigos, agora são 9 da noite, vais ver o Neco e depois do Neco vais dormir. E o meu primeiro quarto na casa da minha irmã foi o sofá da sala, porque eles só tinham o quarto deles e o sofá. A casa estava dividida em duas, a outra parte ainda não tinha sido construída, digamos assim, da parte interior, e eu só tive o meu quarto no verão seguinte, que é quando eles depois fazem as obras, porque senti essa necessidade, porque depois estou lá eu. E, e, e eu tive consciência disto tudo a acontecer. E para mim tudo me fez sentido. Eu passei de uma realidade total de escassez para uma realidade de disciplina que eu não conhecia, mas onde eu tinha tudo aquilo que queria, com disciplina. Tudo, o amor todo, não é que eu não tivesse amor do outro lado, mas era diferente. Eu tinha a atenção que qualquer criança tem. E eu costumo contar esta história, e cada vez estou mais à vontade para contar esta história. Eu troquei de casa, troquei de família, digamos assim, mantenho a ligação com os meus irmãos todos, como é óbvio, mas eu troquei de família, ou casa, digamos assim, entre o primeiro período da escola do quinto ano e o segundo período da escola do quinto ano. Eu passei esse Natal com a minha irmã, primeiro. A primeira vez que eu tive uma prenda sem ser um brinquedo foi aí. Foi uns sapatos de vela. Ui, Betinho. Yeah. Foi uns sapatos de vela. E eu usava muitas vezes esses sapatos de vela. E o primeiro dia de escola foi a EVT, a Educação Visual e Tecnológica. Na altura acho que os casais ainda podiam dar aula juntos, eram o professor e a professora Mota. E a primeira palavra que ele me diz quando veio entrar na escola, nessa segunda-feira, no início do ano, foi que eu estava mais limpinho. Não é? E essa parte, para mim, tipo, ali chocou-me um bocadinho. Tipo, então quer dizer, como é que eu estava antes? Não é? Já Porque foi isto ali um é... choque. Porque eu uma vez ouvi o Mário Sérgio Cortella, e deves conhecer, um filósofo brasileiro, um pensador brasileiro, e ele diz uma coisa que me fez também entender melhor aquilo que eu senti na altura, que é, nós habituamos à mediocridade. Nós habituamos ao mau cheiro. Tanto que ele até dá um exemplo, lá no Brasil há uma cidade que cheira muito mal, e quando as pessoas saem dessa cidade que cheira muito mal e vão de férias, quando voltam e sentem um cheiro, dizem, finalmente em casa. Não é? O ser humano é isto. É o hábito, é a rotina que te faz não ter uma percepção diferente daquilo Yeah, que real, ou da situação atual em que tu estás. E quando tu voltas, tu dizes, epá, yeah, isto afinal é-me familiar, que yeah, eu já estava um bocadinho aqui yeah, deslocado yeah. fora. Isto faz-me levar a um ponto que nós na Europa temos um padrão muito europeu, vamos chamar assim, é as caixinhas. Tudo em caixinhas, há aquele roteiro que deve ser feito. Tu cresces, tu vais para a escolinha, ou vais para a creche, depois vais para a escolinha, depois vais para a primária, depois vais para o secundário, universidade, Sim. mestrado, ou estágios, ou whatever. Então, se tem aquelas caixinhas, aquele Tens que fazer padrão. os estágios todos. Tens que fazer os estágios todos, senão não és pessoa. Yeah, Então, senão, não és. yeah. E, e no teu caso, tu tiveste que, não digo pular etapas, mas afirmar-te de uma forma mais presente em cada uma das etapas, nomeadamente chegas com os sapatos dela, ui, estás mais É limpinho. verdade. Ok, então isto faz-me lembrar uma frase que é: eu primeiro tenho que parecer para depois ser. E porque socialmente acreditamos muito ainda nisto, que é eu tenho que mostrar, tenho que ser, mas primeiro eu tenho que mostrar que sou para realmente ser. Qual é que foi aqui na tua jornada o momento em que tu realmente disseste, não, ok, eu vou parecer para mostrar o meu ser e vou mostrar que Ok. realmente eu sou? Eu acho que eu não acredito muito no ter que parecer para ser. Eu acho que nós já somos. Nós, quando queremos parecer, simplesmente tornamos mais intencional a nossa comunicação. Se eu quero ser aquela pessoa que já sou hoje, mas os outros ainda não veem, então eu vou ter que potenciar ainda mais esta forma de estar. De forma muito intencional, sem entrarmos aqui em loucuras passarmos a ser incompreendidos, Uhum. ok? E eu acho que nós não temos que parecer o fake it until you make it, não é? Não sei se tem que ser assim, eu acho que nós já o somos. Nós muitas vezes vamos recuperar aquilo que nunca fomos, porque nunca tivemos a oportunidade de o ser, ou de o poder ser, de o poder afirmar. Eu lembro na altura, quando eu sempre fui considerado o inteligentezinho, ok? Mas eu sempre fui muito preguiçoso. Na escola primária, por exemplo,
eu fazia os testes muito, muito rápido, até pelo menos os do primeiro ano, eu fazia as fichas e deixava-me dormir. Muito mais rapidamente que os meus colegas. E a minha professora queria passar para o terceiro andar. Pode ser o ano. Outra coisa, quando eu fui viver com a minha irmã, eu cada vez que ia visitar a minha mãe, na altura, e os meus irmãos, o meu irmão Zé, que sempre foi mais arisco, dizia: Olha, aí vem o inteligente, aí vem o inteligente. No fundo, eu acho que nunca assumi como o que de facto, caramba, eu sei, caramba, eu tenho esta percepção do mundo, eu ligo pontos muito mais facilmente que as outras pessoas, mas sempre aquela coisa do, não, se tu estás neste ambiente, então tu tens que ser rufia como este ambiente, tu não podes ser inteligente. E acho que é um bocadinho isto, que é, eu sinto que recuperei aquilo que nunca pude ser. Ou seja, o facto de eu hoje poder vestir um camiseiro, ou usar uns óculos mais ou menos, sei lá, formais, ou seja, como vocês queiram chamar, eu sinto que eu estou a recuperar aquilo que sempre fui. Mesmo no próprio imobiliário, o passado que eu tive não me determina. Ou seja, eu tive que passar por esse processo. Eu não escolhi. Se calhar as odds estavam baixas para mim no início, mas a verdade é que eu sempre que vi uma oportunidade, então eu fiz para ser mais aquilo que nunca fui. Exemplo prático. Eu tirei uma licenciatura para promoção artística e património. Porquê é que eu escolhi este curso? Porque era mais perto de casa. E porque nós temos que fazer as caixinhas. Ok? Então eu tinha que ir fazer uma licenciatura. Então já tinha que ir fazer uma licenciatura. Onde é que tenho menos atrito? Então vou para ali. Terminei como um dos 3 melhores alunos dentro dessa licenciatura. O meu primeiro emprego, qual é que foi? Animador sociocultural. Eu concorri contra animadores socioculturais. Porque é que eu fiquei com o emprego? Porque sabia fazer sites. Ok. Porque eles precisavam de alguém que fizesse sites. E tem sido muito esta minha jornada. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa e sou aceito para fazer essa coisa, nunca é pela coisa essencial, mas é parece o extra, o bónus que eu sei, que eu domino e que o resto não consegue dominar porque não sai da caixa. Eu sou esta pessoa. Ou seja, eu sempre me senti como alguém, e presunções à parte, que compreende o mundo de uma forma muito fácil e compreende as pessoas também de uma forma muito fácil. Eu tiro o perfil à pessoa muito rapidamente. Eu consigo senti-la de tal forma que percebo se é um parceiro para ir comigo ou se é um parceiro que eu tenho que colocar para o lado. Portanto, e pensei, todas as minhas decisões eu pensei desta forma. Quando fizeram a pergunta se eu queria ir viver com a minha irmã e com o meu cunhado, eu pensei, eu acho que aqui eu vou conseguir ser aquilo que eu já sou. Não vou estar sempre a lutar contra a minha origem. Acho que consegui mostrar o teu real eu. Sim, sim, sim. É isso que sinto. É isso que sinto. Uau. E isto, e estavas a falar aqui também das tuas primeiras experiências profissionais, isto leva-te agora a um estágio que tu atualmente tens, que vamos chamar o solopreneur, Certo. o empresário. Certo. Esta tomada de decisão, como muitas outras que tiveste que tomar ao longo da tua vida, e estas decisões são decisões impactantes e Sim. são decisões muito fortes. O que é que te deu na cabeça para tu dizer assim, não, agora é que eu vou dar este primeiro passo e vou avançar? Eu tenho sempre que dar uns passos atrás para contextualizar. A minha empresa existe desde 2017. Ok? Não é desde 2022, quando eu me despeço e começo a tentar fazer alguma coisa só para mim. Em 2017, eu despeço-me de um emprego onde eu era o braço direito do líder, do chefe. E onde tudo o que passava naquela empresa passava mais por mim até do que por ele. Ele já era quase um chairman e eu era quase um CEO, mas era diretor de marketing e conteúdos, etc. E quando eu me despeço, eu namorava, só para perceber, eu namorava com a filha do meu chefe, na altura, e nós já não estávamos, ok? Eu não namorava, mas deixei de namorar. E para veres que o que fica é a relação e o profissionalismo, o engenheiro Jorge Calheiros, que atualmente ainda é meu sócio, vai continuar a ser sócio nessa vertente de negócio, que é um negócio mais da multimédia, do karaoke, um site que vende conteúdos de karaoke. Ele diz-me: Oh, Augusto, eu não consigo continuar isto sem ti. Então, Vou despedir a minha filha e vou-te... a filha nunca trabalhou para ele, estás a ver? Mas é que foi praticamente isso. Eu acho que nós conseguimos sempre ter muito mais intimidade por nos percebermos, não só enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais. E o que ele fez foi: eu ajudo-te a abrir uma empresa
que é esta empresa que eu tenho, eu fico com 20% da cota e tu continuas com esta vertente do negócio que é o karaoke digital. E eu fiquei naquela, ok, eu nunca pensei em ter uma empresa já, não tinha o conhecimento, não tinha a coragem, e ele ajudou-me a criar a empresa em 2017. Acontece que esse negócio do karaoke estava a dar alguma coisa, mas com impostos, com não sei o quê, tudo aquilo que uma empresa tem de pagar, no final aquilo praticamente não dava nada para mim. E eu tive que dar 2 passos atrás e ir à procura de trabalho. Mais uma vez, fui à procura de trabalho. Não fechei a empresa, mantive tudo, trabalhava nas horas vagas na empresa para aquilo continuar-se a pagar, porque eu sabia que aquilo um dia ia me permitir. O que está aqui é uma caminha que vai permitir um dia eu construir algo maior. E sempre pensei nisso. E fui procurar trabalho no Centro de Impressão Digital. E quando me fazem a entrevista, perguntam-me, o Sr. Modesto, olha lá, rapaz, tu uma vez tiraste uma fotocópia? E eu disse, não, nunca trabalhei com uma máquina de tirar fotocópias, mas eu venho para aqui para gerir a loja. E as pessoas que aqui estão. E eu, ok, eu não sei o que é que ele viu em mim, mas o facto é que 2 meses depois eu estava lá, eu estava nessa posição, a gerir a loja e a gerir as pessoas sem nunca saber tirar, sem nunca ter tirado uma fotocópia na vida. E a fazer aquilo que também fazes, plotagens, estampagens, videoflex, vinil, portanto, trabalhar com... Eu sei fazer isso tudo, com grandes formatos. A questão é, trabalhar com máquinas, toda a gente consegue. Operar máquinas, agora, perceber de pessoas, lidar com clientes, gerir emoções, isso é que é difícil, não é? E eu percebi que aí eu tinha essa diferenciação e fiquei lá. Acontece que eu entro para lá em 2017, final em dezembro de 2017, e começo a trabalhar durante 5 anos, que eu estou lá, praticamente 5 anos. E sempre nessa posição de chefe de loja, ou líder de loja, conforme queiram chamar. Era quase um sócio, sem ter os benefícios de sócio, só com as chatices de gestão. E passo ao Covid. E a primeira fase do Covid até foi boa, porque na altura, eu posso dizer graças ao Covid, eu pude acompanhar os meus filhos a dar os primeiros passos, porque fui eu que fiquei em casa com eles. A Kátia, que é a minha co-habitante lá de casa, à data de hoje, porque não somos casados nem namorados, é co-habitante lá de casa. Nós partilhamos tudo, inclusivamente o corpo, às vezes quando ela permite. Portanto, De vez em quando ela está por lá, de vez em quando ela está por lá. Os miúdos estão a dormir. Então só vamos explicar aqui 2 momentos do Covid. O primeiro momento do Covid foi muito positivo nesse aspecto. Eu tive que ir para casa, quase tive que abandonar a gerência da loja sem abandonar porque estava longe, mas eu comecei a perder linha de condução da loja porque ganhei distância da loja durante esse tempo e percebi que estar em casa era fixe. Ou acompanhar os filhos era fixe. Aquele tempo eu nunca tinha tido aquele tempo. Depois voltamos ao trabalho e voltou outra vez a segunda vaga. E na segunda vaga, os meus valores com os valores da empresa começaram a chocar. E eu hoje percebo a decisão deles. Na altura eu não percebi. Eles quiseram manter o negócio porque senão iam-se perder 5 empregos. E então, a pessoa, no meu entender, na altura que estava mais fragilizada, porque era uma pessoa da minha equipa e que precisava dar apoio à mãe, etc., estava num caso pós-operatório, foi essa pessoa que foi escolhida para ir fazer essa segunda vaga do Covid. E aquilo começou-me a consumir por dentro. Outros colegas que estavam lá, que não tiveram os melhores, a melhor gestão da própria loja, começaram também a pôr em causa até algumas decisões que eu começava a tomar, e eu percebi que comecei a perder ali o fio à meada porque eu estava realmente mais distante da loja. Isto fez com que me conduzisse a um burnout sem eu saber que estava a ser um burnout. Pus em causa a minha família, pus em causa o continuar em casa com a minha família. Houve ali um momento que eu tive, assim, de desistir de tudo. De voltar para a casa da minha irmã e dizer, ok, eu preciso deste tempo, eu preciso fazer um reset. Preciso fazer um reset. E aquilo que estava a causar essa dor toda era esta dualidade de valores. Aquilo que eu defendia e aquilo que os outros estávamos ali em choque. Até que certo dia, em fevereiro de 2022, eu mando uma mensagem à Kátia de manhã e digo, olha, coabitante. a minha coabitante,
E digo... Não estavam juntos, né? Tá. Só que ela estava do outro lado da cama e disse, não, Yeah, eu estou em burnout, permitem-me Yeah. que eu vou mandar Yeah, eu mensagem. mando-lhe a mensagem e digo, olha, não passa de hoje, vou escrever a minha carta de demissão e seja o que Deus quiser. Portanto, aquela regra do tens de ter 5 meses de fundo de maneio, nada, zero, zero, zero. Aquilo foi ou a minha família ou, ou, hum, ou a minha família ou nada. Não há nada. E até eu escolhi a minha família. E ao escolher a minha família, com o apoio da Cátia também, nesse dia eu tive a reunião logo com a Sofia e me despedi. E eu não sabia o que é que ia fazer, filho. Eu não sabia o que é que ia fazer. Eu tive que falar com o meu irmão, que hoje tem uma empresa de eletricidade. Na altura ele ainda não tinha a empresa de eletricidade, mas precisava às vezes de algumas ajudas de fim de semana para ir ajudar a passar cabos e não sei o quê, nas moradias onde ele tinha trabalho, nos prédios. E eu ia ganhar dinheiro com isso. E quando. E o que é que eu ia fazer? O que é que aconteceu? Muitos clientes da altura da loja pensaram, ok, onde é que está o Pinheirinho? Eles, de alguma forma, eles gostavam de mim. Ou na altura não me chamavam por Pinheirinho. Onde é que estava o Augusto? Onde é que estava o Augusto? Na loja, incrivelmente, fecharam portas do género, não sei, não sabemos onde é que ele está, não sabemos se ele faz isso. Tipo, não foram muito... Uma pessoa em particular não foi muito feliz com aquilo que fiz, mas eu já a perdoei e ajudo quando ela precisar de mim e já a ajudei e vou continuar sempre, porque acho que é assim que nós devemos estar na vida, sem guardar esse rancor. E quando eu tinha uma reunião com um cliente, o meu objetivo era ter 1.400 € por mês para pagar o meu salário, mais a minha segurança social ao Estado. Era o meu objetivo em 2022, era ter 1.400 € por mês. E de fundo, eu tinha vários clientes. Tinha um cliente de gestão de arrendamentos, tinha um cliente que era uma gelataria, tinha vários clientes assim. E então quando eu ia lá, eu dizia, olha, o meu serviço custa ao teu valor de 400 €. Mas nós não podemos pagar isso. Então pode ser 200. Estás a ver? Eu queria era trabalhar, meu. Eu queria era ter 1.400 € 1400. no final do mês. E se 1.400 € fossem 7 clientes, eu não sabia o que é que fazia da vida com 7 clientes, ainda no fim de semana ir ajudar o meu irmão lá na eletricidade, nas obras. Mas a verdade é que tive que me virar. Eu tinha 2 meses para me safar, que era aquilo que eu ganhei de férias possível. Não, por acaso até eu dei o tempo todo à casa, mas como eu não tinha gozado de férias, eu tive subsídio de férias e tive mais uns acréscimos lá quaisquer que deu. E era isso que eu tinha. A minha família tinha para se governar, mais aquilo que eu conseguia produzir. E foi assim, eu tive. Isto começou tipo queimar as pontes. E eu tenho 3 meses para me safar. 3 meses porque comecei a ganhar algum dinheiro também, não fiquei só retido com esse. Mas chegava meses onde a coisa não fazia 1.000 €, outros onde fazia um bocadinho mais de 1.000 €, e foi assim que as coisas foram surgindo. Acho que o facto de ter sentido que tive mesmo que queimar a ponte foi o que me fez olhar para a frente dessa forma. É quase não tenho alternativa. Não tenho, tens que ir. Tens que ir. Estou à beira do precipício. Ou volto para trás ou salto. É nuvens, não sei o que é que está lá para baixo. Pode ser água, pode ser. Mas também pode crescer asas. E eu saltei. Cresceram asas? Yeah. O que é que dizem os teus olhos? Yeah, mas é verdade. Podia aproveitar a deixa, mas não Podias vamos ver. aproveitar e podíamos. Não, Mas foi um bocado isto. não, Portanto, não é estamos isso. no fim, não estamos no fim. Acho que respondi, não respondi. Respondeste. Foi uma grande resposta, mas Porque eu tenho sempre que enquadrar antes, porque dizer, foi num burnout. E o pessoal ficava tipo. está respondido. Está respondido. Isto também é gravado, está no YouTube, as pessoas podem. Ficaste nervoso. Calma. Não sei Foi isto. para- Eu não estava a esperar tanta água. Tu me encheste isto, não foi? Eu enchi. Pronto. Pronto, eu enchi. Olha, aconteceu. Foi a primeira vez, não foi? Foi a primeira vez que aconteceu no meu podcast. Eu fazia xixi nas calças. Nunca tinha. Mulheres já, mas homens molhados, nunca me tinha acontecido por acaso. Por acaso nunca tinha acontecido. É uma primeira vez e em live. Pronto, acho que é espetacular. Tá bom. Portanto, obrigado, Augusto. Vamos encerrar por aqui hoje. O Loki hoje está-se a portar melhor do que o Augusto. É verdade. Era o meu objetivo, era ser uma pessoa que se portasse pior que o Loki. Pronto, é ser diferente. Eu quero ser diferente. Mostrar aquilo que eu nunca pude mostrar Nunca antes. fiz isto. Está tudo certo. Se Não estava à fosse- espera de tanta água, tu meteste água ali. Já vi. Opa, pronto, mas Está tudo bem, está tudo bem. já estamos a aceitar. Estamos a aceitar. Vamos aqui retomar. Então, 2017, tu abres uma empresa com o teu sócio Uhum.
E depois estiveste a brincar às empresas. Durante alguns meses. Sim, que é o normal, quando nós não temos a percepção e quando nós não estamos focados, a empresa é um apêndice que está ali. By the way, eu sou empresário, agora sou empresário, tenho uma Agora empresa. tenho uma empresa. Yeah, ainda vou fazendo isso. Mas se fosse hoje, ou seja, sem sócio, não tinha sócio, se fosse hoje, como é que tu tomarias esse passo? Ou seja, à data de hoje, aos dias de hoje, Com aquilo que sei. com aquilo que sabes, assim, não vamos apagar. Com aquilo que tu sabes, como é que tu darias este primeiro passo? Quais é que eram as tuas primeiras ações? Não abri uma empresa já. Ok? Ia trabalhar com os tipos verdes, no fundo uma ENI, um empresário de nome individual. Depois iria procurar o meu primeiro estudo de caso, ia procurar um cliente bom, mesmo que tivesse que oferecer trabalho para gerar resultado. E depois, a partir daí, começava a construir a minha comunicação. Isso é que eu faria. Oferecia muito trabalho, se eu pudesse. Ok. E tendo em consideração que não tinhas uma bolsa financeira, Ok. vamos para aqui a condicionante. Tudo o que sei, Não, tudo o que tenho, era isso que eu fazia. Não, está Ok. tudo certo, mas vamos só dificultar aqui um bocadinho a resposta, Ok. que é, no caso até, tens muitos exemplos na área e no nicho que tu trabalhas. O que é que tu farias não tendo uma bolsa financeira superior a um mês? Ok. Existem dois Os tipos. 1.400 euros que tinhas Ok. garantidos naquele mês. Existem dois tipos de clientes. Né? Primeiro, eu tenho que perceber o que é que me permite viver durante muito tempo. Como é que eu posso viver com o menor custo possível? E reduziria a minha vida ao essencial. Tipo, Netflix desaparecia, almoços desapareciam. E ver quanto é que custa a minha vida, ok? E ia procurar clientes que paguem contas. Ponto final. É aquilo que eu fiz em 2000 neste caso é 22, era aquilo que eu faria, mas agora com consciência. Ia procurar clientes que pagam contas. Depois ia procurar clientes estrela. E depois ia-me acoplar esses clientes estrela, até iria trabalhar gratuitamente. No fundo, criar ali valor, entrar em novos ambientes. Era por aí porque o pagamento muitas vezes não é com o dinheiro. E hoje eu tenho essa consciência. É com o valor que eles agregam, as pessoas que nos apresentam, e no fundo era isso que eu fazia. Uma equação. Quantos clientes é que eu preciso ter? A que mensalidade, ou que avança para me pagarem aquilo que eu preciso, até eu poder dar o salto com base e poder crescer por um ambiente onde possa ser mais vantajoso. Era isso que eu faria. Ok, impecável. Portanto, o primeiro passo será sempre corta as gorduras da Logo, tua vida. automático. Da tua vida, porque as pessoas não sabem, mas estão obesas Atenção. muitas das vezes. E não estamos a falar do pneu, estamos a falar de Netflix, que são luxos que nós temos e que está tudo certo. Está tudo certo. Quando consciente. Sim, mas ainda hoje eu posso dizer que a minha empresa é uma empresa enxuta. É uma empresa onde estou eu, onde está a minha mulher, são dois salários a sair de lá, que não são salários chorudos, fazemos uma otimização de custos, como é óbvio, por isso eu hoje posso ter decisões muito mais agressivas no mercado. Se não fosse dessa forma, se eu continuasse a engordar a minha vida com base na faturação da empresa, eu não teria tanto poder. Poder no sentido de dizer não, muitas das vezes. Agora, eu fico contente por teres dito sim ao podcast, que Não, já te disse no início que eu sinto bem as pessoas e as pessoas que nós queremos manter connosco e as pessoas que nós não queremos manter. Corta aí, corta aí. Isto é bom para registar. Isto é bom para registar. À data de hoje, nós temos muitos objetos brilhantes. Ui, Nós sabemos isso. ui, E ui, nós ui. estamos dentro de ecossistemas similares. E cada vez que entramos numa sala, dispara, parece uma bola de espelhos. Como é que à data de hoje tu sentes que uma marca se pode destacar no mercado? Uma marca pessoal? Sim, uma marca pessoal. Ok. Primeiro que tudo, autenticidade. E houve uma vez que eu ouvi, se não o conheces, aconselho-te a conheceres, que é o Manuel Manero. Ok? Que é um algarvio marafado. E uma vez vi uma live dele e vi assim, "Tá pá, se este gajo, se ele é assim e tem sucesso, ele está a ser ele, porque é que eu tenho que ser outra pessoa? Porque quando eu fui para o imobiliário, eu passei por isso, o fake it until you make it. Eu tenho quase que ser uma pessoa que não sou. E não é que que eu me vestisse de forma diferente, não, mas eu tentava ser um pouco mais eloquente a falar e não sei o quê. E sinto que houve ali um momento, e infelizmente foi rápido, que eu percebi, não é este o caminho que eu quero ir. Dava a estudar os arquétipos e não sei o quê. E isso para mim é cuidado com as cartas.
Mas é trend, os arquétipos são trend agora. É trend, mas tenham cuidado, porque às vezes o arquétipo faz com que tu sejas o mago e agora tens que falar assim, não sei o quê, não é? E eu sou uma pessoa transparente. E eu senti que nós, para termos sucesso, temos de ser quem nós somos. Porque não estamos em luta connosco. O que se passa é que muitos de nós tentamos ser aquilo que não somos. E entramos numa luta interna. Nós temos vários eus cá dentro, não é? E o eu que nós estamos a colocar cá fora é precisamente aquele que nós não somos. E isso não faz sentido. Então, eu sinto que o meu sucesso, e já agora eu sinto que tenho sucesso, ok? Sinto que sou uma pessoa de sucesso com aquilo que tenho construído até hoje. E o sucesso tem sido sempre baseado na autenticidade. E na verdade. Sempre. Ainda ontem tive uma sessão com o dono de um franchising, de uma marca aqui em Portugal, e ele pediu-me para ir falar a uma reunião deles. E eu disse, ok, mas o que é que precisas que eu fale? Quero que fales isto. E eu, ok, então estamos alinhados porque estás-me a pedir para eu falar aquilo em que eu acredito. Então, ok, então eu vou. Porque se eu sentisse que não fosse, eu não aceitaria. Portanto, para ter sucesso, há alguém que não aceite projetos que vão contra os seus valores e os seus princípios. Ponto final. A autenticidade. E outra coisa que eu tenho percebido, Phil, a partir do momento em que eu percebi que eu, apesar de conseguir fazer muita coisa, não tenho que fazer essa muita coisa, e a diferença, isto é um pensamento que eu tive esta manhã, que é coisas que eu penso, e é que não passam pela cabeça da Kátia. Às vezes a Kátia, às vezes estamos a almoçar, e eu estou tipo a pensar, e ela, estamos com amigos, e ela, onde é que ele já anda? Tipo, já não estou lá, estou a fazer outras coisas. Então eu pensei que há um momento na vida em que nós queremos ganhar tudo aquilo que podemos, mas tu só vais ganhar aquilo que podes. Repete. Há um momento na vida em que tu queres ganhar tudo aquilo que podes, mas tu só vais ganhar tudo aquilo que podes. E há um outro momento da vida onde tu vais fazer com que as outras pessoas possam ganhar aquilo que elas podem. E tu vais ganhar aquilo que podes, mais aquilo que elas podem vir a ganhar. Porque chega a um ponto que tu deixas de criar só para ti e começas a criar para o teu ecossistema. E o ecossistema não tens de ganhar nada com isso. E estes ecossistemas que tu nos dizes, eles podem nos colocar muitos objetos brilhantes, mas também nos colocam muita clareza. E quando nós percebemos que nem todo o dinheiro que está em cima da mesa é nosso, tu começas a crescer muito mais rápido. Yeah. E acima de tudo, quando também ganhas consciência que há dinheiro em cima da mesa. Que sim, já é exatamente. Primeiro é perceber, existe. Existe. E a segunda questão é meu ou não é meu? Numa primeira fase, quando tu precisas de comer, é os teus bracinhos que vão ter que trabalhar e vais ter que ir buscar. Vais ter que pagar as tuas contas. Mas a partir do momento em que tu sentes que, ok, já consigo comer, já consigo ter mais um bocadinho, nem que seja de tempo, então eu agora não preciso dele todo. Apesar de eu conseguir ir lá, porque se eu for lá, eu só consigo ganhar aquele bocadinho, aquela fatiazinha. Se eu deixar ir para outra pessoa, ele vai fazer com que cresça muito mais e tu também vais ganhar mais com isso. É isto que eu sinto e que tem acontecido muito este ano, tem sido um ensinamento brutal. As ligações que eu tenho feito entre pessoas têm permitido crescer numa cena incrivelmente. É as pessoas não olharem só para o umbigo delas e olharem para um ecossistema, para uma forma mais global também de poderem escalar os seus negócios, de crescer enquanto pessoas, em profissionais, enquanto pais, famílias, donos, tudo. Isto faz-me levar aqui a um ponto, e agarrando aquilo que tu disseste, que é, eu sou bem-sucedido. Qual é a tua definição de sucesso? Dormir descansado, ter um propósito, continuar a ter um propósito é uma definição de sucesso. Para mim, sucesso não é estar de papo para o ar, é ter uma missão, é ter alguém, é saber quem podes ajudar. Quando tu tens isso claro na tua vida, não tem como não ter sucesso. Tu vais ter sucesso. E então é isto. A minha definição de sucesso é essa. Seja dentro de casa, seja profissionalmente. Tu tens vários propósitos. Em casa, dar a melhor qualidade de vida, com disciplina, enfim, com tudo aquilo que tem direito à família. Fora de casa, profissionalmente, identificar quem são as pessoas onde tu realmente podes agregar valor. E a partir daí é não mais parar, é continuar a agregar valor. O sucesso vai aparecer. Aí tornas o sucesso consequência. Onde é que este sucesso te levou à data de hoje? Trouxe-me pessoas incríveis. Por exemplo, estar aqui contigo hoje é muito bom. Este sucesso de estar aqui sentado, onde sei que outras pessoas estiveram aqui sentadas, têm muito mais exposição que eu. Para mim isso é sucesso, estar aqui ao teu lado, estar a partilhar um bocadinho da minha história. Acho que isso é sucesso. O poder uma pessoa estar a ouvir isto e sentir
ok, aquilo que ele disse fez diferença para mim. Isso é sucesso. E está-me a trazer a estes palcos, não é? E podemos olhar, ok, um podcast de milhões. Hoje, se calhar, não. Ok? Mas se impactou aquela pessoa, já é sucesso. Portanto, o sucesso tem-me trazido isso. O resto é consequência. O facto de eu poder estar aqui hoje com a minha mulher trabalhar para coabitante, desculpem. A minha coabitante, poder... Já A ia Cátia... perguntar, será a Cátia? Isto podia ser outra pessoa. Não, ia-te levar a um ponto que é, atenção, que a Cátia, que está aqui, que é a tua mulher, a tua coabitante pode ver isto e depois gera-te problemas. E nós não queremos isso. Não queremos. E a minha coabitante acompanhar-me, o facto de nós podermos ter uma discussão e dizermos, se calhar os miúdos precisam de um ATL com melhor qualidade e temos a possibilidade de ter isso é consequência. Porque quando tu tens este propósito e quando tens bem definido as pessoas a quem tu queres ajudar, o sucesso vem. Não, é tranquilo. É sem pressão. Bom, nesta tua jornada de sucesso, com a tua definição de sucesso, empreendedor, intraempreendedor, porque sempre também otimizaste dentro das empresas onde tu estiveste, empresário, Sim. todas estas categorias, qual é que seria a framework de sucesso, ou quais é que seriam os pilares-chave dessa framework de sucesso que tu identificavas? É mais simples do que o que parece. Para tu não ter medo. Ok? Não ter medo e dar o primeiro passo. Imagina, a nossa vida, e aquilo que eu sinto, e hoje consigo ver isto, e cada vez é mais claro. Imagina-te num sítio onde está nevoeiro cerrado. E o nevoeiro permite-te ver apenas 5 metros à tua frente. Tu só consegues ver o metro a seguir se deres um passo em frente. E essa é a framework. Anda. Faz. E o que se passa é que muita gente hoje procura o sucesso sem ter que andar. Procura o sucesso sem ter que passar pela dificuldade. Sem ter que passar pelos nãos, sem ter que passar por as situações de maior pressão. A framework é simples. E nós estamos nesse ecossistema. Pega na merda do telefone e liga. Faz acontecer. Porque estás à espera que a coisa aconteça. O Jorge Coutinho costuma muito dizer isto, que é a vida para ti pode ser de duas formas. Ou tu fazes para as coisas acontecerem ou as coisas acontecem-te. O sucesso, o framework faz para as coisas acontecer. Acho que complica-se muito isto, não é? Complica-se muito, não, tens que fazer isto, 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 isto. Dá o primeiro passo. Deu ruim, né? Deu mal. Então dá mais um. Atolou um bocadinho mais, mas aguentas. Dá mais outro. Vais ver que a seguir aparece lá o oásis. E às vezes a pessoa, à primeira dificuldade, sujei o pé, vou voltar para trás. Às vezes não é assim. É a história de estar na fila de espera, não é? Epá, não. Tiveste ali 1 hora e depois, vou-me embora. Eu estava já ali. Já estava ali. É dar o passo. Claro, com consciência, não é? É claro que quando eu decidi despedir-me, a Cátia ajudou-me. Com certeza eu iria ter a ajuda da família. Se precisasse efetivamente de dinheiro para comer, tinha certeza que não me ia faltar nada. Felizmente, nunca lhes tive que pedir nada. Porque conseguimos construir isso. Porque nós nunca tivemos medo de dar o passo em frente. E a framework de sucesso é essa, Phil. É fazer. Falando aqui em passos, quais é que são os 3 passos que tens que dar para tornar uma marca, seja ela pessoal ou É mais corporativa, frameworks. inegociável? Uma marca inegociável. Autenticidade. Já disse. Não estou a dizer o que é que tem que fazer cada uma delas. Elas estão as 3 juntas, não é? Autenticidade, verdade e não negociares os teus valores. Tu és assim. E tu não és para todos. Tu és para aquelas pessoas. Ponto final. Nós não somos para todos. Tu não serves para todas as pessoas. E é isto. Autenticidade, verdade e valores inegociáveis. Porque a partir do momento em que tu deixas de ser uma dessas, já foste. Já não és tu. Ou estás-te a vender e logo aí torna a relação muito, muito pior. Não é? No caso, se tu aceitas um trabalho. Eu não trabalho com todas as marcas, Phil. Eu não me identifico com algumas marcas. E eu comunico para que elas nem me contactem. Eu prefiro não ganhar o dinheiro. Porque eu sei que os valores que são praticados nessas marcas não vão... não ressoam comigo. A verdade... Trago-te já aqui um exemplo prático. Convidaram a 121 Nações, convidou-me para ir falar a um evento do Norte, a 121 Nações do Norte. E eu disse, ok, mas primeiro preciso falar com o broker.
para ele perceber qual é que é o meu posicionamento no imobiliário. E só depois de eu lhe explicar o meu posicionamento, a minha verdade, aquilo em que eu acredito, é que percebo se ele percebe, se me quer mesmo lá. Porque eu sou um portador de uma mensagem. Então ele tem que estar consciente da pessoa que está a pôr lá no palco para as suas pessoas. Então eu sou esta pessoa, esta é a minha verdade. Vives comigo esta verdade? Concordas? Então eu vou. Gratuito. Eu vou. A outra, a autenticidade. Nós não podemos deixar de ser quem somos. Temos é de descobrir quem somos. E a partir daí manter-nos fiéis a isso. Não há 3 passos. E podia dizer mais. Mas estas 3 é aquilo que me tem acompanhado hoje. Até hoje, neste caso. Oh. Como é que. Agora vamos aprofundar aqui um bocadinho mais, e já que estás numa de. E eu estou-te a puxar por essas frameworks, até porque eu acredito que és uma pessoa muito de frameworks e de estrutura. É assim que eu também te vejo. Esta autenticidade que tu falaste de tens que te descobrir a ti primeiro. Qual é que é o primeiro passo para te descobrires a ti primeiro? Permitir-te. Permitir-te descobrir. Estás-te a cagar para aquilo que os outros pensam. Ou vão pensar sobre ti. E mostrar, dizer, eu sou isto. Eu sou isto. Quer gostes ou quer não gostes. Bom, como é que tu geras, ou melhor, como é que tu geres essa exposição que tu podes ter? Sabes que há um momento em que tu perguntas sempre, será que isto faz sentido, aquilo que eu estou aqui a comunicar? Será que faz sentido? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? Porque o ser humano tem esta coisa, né? Isto é comportamental. Nós vivemos para sermos aceites. Há quem ache que nós vivemos para nos alimentarmos. Não. Nós vivemos para sermos aceitos e para viver numa tribo. Quando nós olhamos para uma pirâmide, o sentimento de pertença é o basilar. Como Mário Sérgio Cortella diz, o ser humano não morre à fome. O ser humano morre sozinho. Porque se houver alguém, ele vai ajudá-lo. E, é muito isto. Nós temos mesmo que nos permitir ser quem nós somos. E encontrarmos a nossa tribo, digamos assim, onde te dizem, eu compreendo-te. E lá está, e tu tens que perceber que tu não tens que ser compreendido por toda a gente. Só precisas ser compreendido por aquelas pessoas que precisas de ajudar, que estão direcionadas com o teu propósito. Em casa ou no teu propósito profissional, digamos assim, que queiras chamar profissional. As coisas são bem simples, pá. E na minha cabeça funcionam assim. Mas isso só é possível quando tu tens alguma segurança. Quando tu tens a validação das pessoas de quem tu gostas. Porque eu lembro, isto é um caminho que se faz. E começando por aí, eu não fui sempre assim. Eu tive primeiro que saber que aquilo que eu pratico, que é de facto, como é que é dizer, está validado por uma pessoa externa. E no outro dia ouvi uma especialista em marca pessoal, a Carla Carvalho, acho que é a Carla Carvalho, trabalha muito, ela já fez coisas com o Máximo Forte, e ela diz uma coisa que é, há dois modelos de aprendizagem. Ou teorizas a prática, ou praticas a teoria. E eu sinto que eu faço a prática e teorizo-a. A coisa já está, parece que está intrínseca em mim. E então, eu já sei qual é que é a prática. Então agora eu vou teorizá-la. E há outros que precisam de recorrer aos livros, onde está a teoria, para a praticar. E pergunto, qual deles és tu? Não é? Para quem te está a ouvir, pergunto, qual deles és tu? Porque se fores aquela pessoa que pratica e teoriza a seguir, então está mais perto de descobrir quem é. Yeah. A outra pessoa está à procura ainda da identidade, através das teorias. Não é? E está tudo bem, ela pode vir a descobrir. É uma jornada, é uma jornada. É uma jornada. Um momento profundo e refletivo. Está a dar para isso? Queres o quê? Pronto, nós podemos navegar mais por aí, ou podemos também ficar aqui por esta... Vou tentar beber água sem me molhar. Espera, fazemos um momento de silêncio. Uhum. Consegui. À data de hoje, o que é que tu sentes que está a faltar no mercado? Qual deles? Onde eu estou? No mercado, em geral, no mercado de trabalho. Ok. Não nichado. Pá, falta muita coisa, falta muita experiência. Falta as pessoas saberem que quem está no mercado está lá com a pele, né? Está com a pele exposta.
E há que dar muito valor a estas pessoas que querem arriscar. E no fundo falta consciência também. Falta consciência que quando nós comunicamos, há aqui o Big Why, não é? Como diz o Simon Sinek. Há o Big Why, depois há o quem, depois há o quê, o como está aqui alguns no meio. Mas não, eu não sinto que é isso. Primeiro nós temos quem. E agora qual é que é o porquê desse quem? Então, a partir do momento em que nós percebemos o porquê desse quem, nós conseguimos traçar uma linha de comunicação que de facto é útil para ela. Não é o Big Why. É primeiro quem. Quem é que eu quero ajudar? Então qual é que é o seu porquê? E dou-te um exemplo muito prático. E isso, felizmente, foi algo que eu descobri rapidamente. Foi quando eu comecei a trabalhar para o mercado imobiliário, para consultores, fazia gestão de rede social, não fazia meta-ads na altura porque tinha medo de gerir o dinheiro das pessoas. Ahm, e aquilo que eu percebi foi, eu não tenho que perceber a dor do meu cliente, que era aquele, que era o consultor imobiliário. Para ele ter uma comunicação efetiva, eu tenho que perceber a dor do cliente dele. Ok. Descer uma etapa. Porque era quem ele servia. Ok? E muitas das vezes eles não são conscientes. Não são. Não são. E nem sei o que é que entrego. Não são. Não são. Não são. Não são. E falta esta base de consciência, que é, a partir do momento em que e eu interpreto o mercado, que é o mercado do empreendedorismo, quanto mais cedo eu tiver claro quem é que eu quero ajudar, e muitas das vezes há produtos em que são específicos para uma fase de consciência, há produtos que são para a fase de consciência de dor, ou de problema, já estou à procura aqui de uma solução rápida, e há outros produtos, como é o imobiliário, que têm ainda um espaço muito grande para trabalhar em níveis de consciência anteriores. As pessoas ainda não perceberam que precisam trocar de casa, mas o consultor já tem a oportunidade de poder estar a impactá-la e aproveitar-se do facto do mercado imobiliário ter uma curva de evolução em termos de estados de consciência muito longa. Não é? E nós deve ser dos únicos mercados onde é possível traçar uma comunicação por fase de consciência. Porque tu vais sempre impactar alguém. Imagina, se eu faço e afunilando aqui porque é onde eu estou especializado. E os consultores não têm isto. E também porque o mercado também não tem isto, porque o mercado rege por outro tipo de princípios, grandes números, funis gigantes, 80-20, e o consultor, mais do que o consultor, é um canal de aquisição de novas angariações. O mercado está a isto. Mas quando o profissional me procura, eu procuro sempre perceber para quem é que tu trabalhas. Ok. Quais é que são as dores dessa pessoa? Vamos dividi-la em estágios de consciência. Quando é que ela não percebe que tem um problema? Quando o marido já tem a zona dos jogos na sala, quando já aparecem brinquedos no forno, quando... É este tipo de coisas. Ok? E se ninguém desperta esta pessoa para oi, essa mediocridade onde tu estás habituado a viver, não é para ti. Ok? Se calhar a tua vida precisa de uma coisa melhor. Ou seja, trocar de casa. Ok? Isto é um exemplo simples. Não é? É um exemplo simples do trabalho ainda que há para fazer. Há um foco gigante na transação. Muito na transação, mas a transação é como o sucesso. É consequência. Não é? Só que isto é muito visto pelo ponto de vista de um consultor imobiliário, é muito o romantismo da coisa. E não é. Porque realmente é a essência. Vamos aqui abrir o jogo do imobiliário. Só um bocadinho. Se quiser, só um bocadinho. Só um bocadinho, porque eu não quero falar muito do imobiliário. Está bem, está bem. Aproveita agora para ver uma aguinha. Primeira pessoa que me molhou os Já está seco, pai. Estou quentinho, já está seco. Abrindo aqui um bocadinho o jogo do imobiliário, as pessoas, ou os consultores imobiliários, tendem a reger-se por a transação, mas usam a expressão porque eu estou aqui pelas pessoas e eu estou para realizar sonhos. Qual sonho? Isto aqui não há sonho, porque tu nem sabes qual é a necessidade. Cada pessoa tem um sonho. Estás a realizar o teu sonho. Uhum. E isso é diferente de realizar o sonho de outras pessoas, porque muitas das vezes, e eu não estou a falar de todos os consultores, mas numa grande maioria, numa grande fatia de mercado, as pessoas incutem o sonho delas nas outras pessoas e acham que estão a realizar o sonho de alguém. E na realidade eles estão preocupados com o sonho delas, de crescer, de ir a palco, de whatever, o que for, terem mais dinheiro na conta, e estão a dizer, não, mas o sonho daquela pessoa é mudar de casa, mas
qual é a necessidade base que ela tem de mudar de casa. É isso mesmo. Se calhar não tem. Exatamente. Mas eu preciso da transação. Sim. Então estão tão focados em crescer negócio, em fazer negócio, que se esquecem de realmente realizar o sonho da pessoa, mas muitas das vezes, estágios de consciência que tu estás a dizer, a pessoa nem sabe que tem um sonho. A pessoa nem tem um sonho às vezes. Simplesmente nem está a dormir ainda para sonhar. Sim. Então ok, como é que eu vou criar um sonho que é real, mas que a pessoa não está a ver, não está a sonhar, não tem a capacidade de tentar sonhar. ajudar. E no momento em que a pessoa tem um sonho e diz, ok, isto se calhar faz-me sentido, entrar em contacto com esse consultor ou com outro, não é? A partir de ser esse porque agregou valor. Costumo fazer uma brincadeira que é, imagina os estágios de consciência, cada um tem um golo, ok? Um pontinho. A partir do momento em que a pessoa, são 5 estágios de consciência, né? Diz o Schwartz, assim o trouxe para nós. E o último estágio de consciência é, se quiser comprar ou vender casa, fala comigo, que é onde está o FISBO. E quando o consultor imobiliário entra em contacto com quando faz os FISBO, o For Sale by Own, ele está a levar 5-0. Como é que ele quer converter uma pessoa que passou por esta dor toda sozinho, não é? Este é um dos É exemplos. uma segunda mão que já levaste 5-0 na primeira. Já levaste. Então, quando nós começamos aqui sim, aqui está certo. E este consultor imobiliário, quando é chamado para ir atender, por isso é que chamam consultores, porque eles vão consultar, não é fazer uma consultadoria, eles vão consultar o estado, o momento da vida daquela família. E o consultor tem que estar, o consultor verdadeiro, tem que estar ciente de que ou escolhe uma transação ou escolhe um cliente. E das vezes, a parte boa é quando é possível ter os dois. Mas quando não é possível ter os dois, é escolher o cliente. Sem dúvida. Não é? Porque até mesmo nisso, na analogia que tu estás a fazer dos gols e da corrida, é muito... Eles olham só para a primeira parte do jogo. Sim. Eles estão muito focados, e isto, consultores imobiliários, no mundo do empreendedorismo, no mundo dos Acontece negócios, muito isso, não é só com eles. para a primeira parte do jogo. E não estão a olhar para, ok, isto ainda é a primeira mão, eu tenho a segunda parte, ainda tenho a segunda mão, como é que eu me vou munir? Se calhar agora a minha equipa, solopreneur ou equipa já estruturada, não tem estrutura para ganhar o jogo hoje. Yeah. Então, vamos garantir o resultado, vamos dar o máximo que nós conseguirmos aqui. Na segunda parte, vamos aguentar o resultado, vamos nos munir de outras ferramentas, de outras estruturas, para que na segunda mão nós consigamos aumentar o diferencial e aí sim aportar valor à equipa. Sim, faz todo sentido. E eles não, eles olham para a primeira parte, ei, já estou a levar 5, Yeah. já estou a levar 5 e isto já não dá. Next. Yeah. E o conselho que eu lhes dou, e isso é para todos, atenção, quem está nas vendas e perceber que quando está a contactar pessoas onde a sua fase de consciência já está de fundo de funil, ok? Já está na fase da decisão, o que eles têm que fazer é o porquê dela ter chegado àquela fase de decisão. Porque quando nós fazemos isto, nós conseguimos recuperar alguma coisa. É saber, mas digam-me, o que é que a fez pensar que precisava de vender a casa? E ele vai dizer. E o que é que a fez vender sozinha? Ele vai dizer. E quando eu começo a fazer estas questões, não é, mas eu sou o melhor para vender a sua casa, ou eu sou o melhor para lhe dar determinado serviço. Não, o que é que faz com que você hoje tenha interesse em ter um serviço de rede social? Qual é que é a dor? Menos vendas, menos alcance, menos estatuto, e porque há muito isso. Qual é que é o objetivo desta marca em si, ou desta empresa? E é a partir daí que eu depois começo a construir o valor em cima daquilo que a pessoa quer. Eu estou a ouvir e estou a lembrar agora de um trabalho que eu fiz com um consultor imobiliário e eu dizia, ok, quem é que tu queres atrair? Compradores. Ok, compradores. E qual é o teu fator diferenciador? E ele, porque eu sou aqui da zona e eu nasci e fui criado. Eu disse, tá, e quantos outros é que foram nascidos e criados Sim, aqui? claro. Porque é que a pessoa te vai escolher a ti? E acho que há esta dificuldade à data de hoje, que depois dizem, é fora da caixa. Não se trata de ser fora da caixa, é escolheres onde é que tu queres estar e com quem é que tu queres trabalhar. Já disseste isso N vezes, mas acima de tudo, saberes que realmente podes criar mudança, saber que realmente podes fazer a diferença. Exatamente. E à data de hoje eles não estão focados aí, estão focados no mais do mesmo. Por isso é que o mercado, seja no imobiliário, das vendas, vamos falar das vendas, dos negócios, dizem que é sempre mais do mesmo. Isto é sempre mais do mesmo. É os 80-20, é todas as mesmas estruturas e todas as mesmas frameworks. Porque já estão criadas, é mais fácil. Ninguém se dá aceitar. Então, se tu dizes que o fator diferenciador é morares cá, se 4 gajos estão a fazer isto e estão a ter resultados, então eu também moro cá. Então vou usar isto como chavão. Em vez de dizer assim, não, eu se calhar
não vou usar esse chavão do moro cá, mas eu vou usar o chavão de, olha, eu nunca morei aqui nesta zona, mas eu tentei ser o melhor nesta zona. Eu tenho um exemplo prático de um amigo muito próximo do Brasil, e ele veio para cá. Neste caso, não é só um amigo próximo, ele trabalha comigo, que é o Lucas. Ok. E o Lucas veio para cá, e o Lucas, ele decidiu que eu quero conhecer Lisboa. E ele andou em todas as paragens de metro, todas. Ele saiu, ele conhece... Eu que sou nascido e criado em Nunca Portugal, fizeste. que morei mais de 10 anos em Lisboa, eu não conheço um décimo das paragens. E alguém que veio de fora tem uma percepção diferente. Portanto, o nascido e criado é muito subjetivo. É verdade. E ele veio de fora com o mindset de, não, é onde eu estou, é onde eu quero fazer a minha vida e eu quero conhecer em profundidade. Eu nunca tive essa necessidade, porque as coisas sempre me chegaram, porque eu era daqui, Sim, sim. então eu comecei a criar a minha rotina. Eu nunca tive essa necessidade de conhecer em profundidade. Então, às vezes, o nascido e criado é um engano. O filho da terra Sim. é Sim, eu um normalmente engano. quando aparece para presidente da junta 40 anos depois e ter saído lá aos 5 ou aos 6. Mas eu nasci aqui. Sim, Daí eu fui nasci aqui. criado até aos 5. Mas eu fui criado aqui, não é? Nasci aqui. Ainda É um bocado isso, é um bocado isso, é um bocado isso. Qual é que é a diferenciação? Como é que eu posso ajudar efetivamente agregando valor a estas pessoas que aqui estão? Eu acho que as pessoas à data de hoje estão muito focadas no ismo, no mediatismo, no Ego. egoísmo, no imediatismo, que Sim, tem que ser tudo muito muito rápido. rápido, tem que ser espalhado para o mundo Tem que ser inteiro muito e tem que fácil, ser não é? eu. Yeah. Pronto, agarrando aqui nestes 3 pontos, e esquece do que muitas vezes no nosso nicho, que são 10 pessoas, e essas 10 pessoas, se eu me focar nessas 10 pessoas, eu consigo chegar, se calhar, a 20, pedindo 2 referências. Sim. Olha, traz-me 2 referências. Quem é que achas que, se tu gostas de mim, tu conheces-me, se gostaste do meu trabalho, quem é que achas que fazia sentido conhecer-me para trocarmos umas ideias? Yeah. Nem é para vender, é para Yeah. trocarmos umas ideias. Tem que agregar valor. Agregar valor. É isso E mesmo. as pessoas têm, às vezes, essa resistência de, se calhar, de se expor, de baixar o ego, de sair daquela casca e daquela capa que constroem para ser, Sim. neste caso para parecer, Sim, exatamente. que acho que ainda não sabem o que são. Então, epá, já que eu não sou, eu costumo dizer que é o aspecto sem conteúdo. É verdade. É tudo muito giro e agora com IA então é muito fácil isso É acontecer. espetacular. A pessoa diz assim, pá, tu és giro, tu és impecável, tens uma boa imagem, és bom falante, mas depois Yeah. o sumo. Yeah. O que é que está lá de sumo? E muitas das vezes É muito pouco. é pouco. É verdade, é verdade. Uma última pergunta. Última já, ok. Assim, mas depois a gente pode continuar depois Ok. a falar umas coisas mais íntimas e Ui, não coisas podem estar- íntimas, amor. não podem O estar. que é que ele quer saber? Se tivesse de deixar uma frase para uma pessoa se tornar inesquecível, qual seria? Sendo que essa pessoa ia utilizar essa frase. Epá, sem premissas, meu. Uma frase para uma pessoa que esteja a ver isto se tornar inesquecível. Não precisa ter uma guideline para tudo. Essa é difícil, meu. Bem-vindo ao eumarca.pt. Não sei, mas enquanto nós estamos no mundo para sermos só um, não é? Ou para sermos o único, vê se isto calha bem. Ou bem que tu escolhes ser único, ou bem que tu escolhes ser o único, não é? Porque nós somos únicos enquanto seres humanos, mas quando nós escolhemos ser o único, então eu sou o único ser humano com estas características. E essa frase que eu poderia dizer é essa: faz tudo por ser o único para as pessoas que realmente precisam de ti. E tu vais ser inesquecível para essas pessoas. Porque não precisas de ser inesquecível para todas. Consegui. Uma grande frase, foda-se. Foi uma grande frase. Que é de tu... Deixa-me ver se eu entendi. Espera, atenção. Se quiserem podem gostar, porque isto é a minha capacidade de interpretar esta frase, que é profunda. Fernando Pessoa está sentado nesta cadeira, eu não sabia. Não, depois de ter queimado tanto neurónio, tive que ser alguma coisa boa, não é? Para alguma coisa serviu o ópio, não é? Fica O nervoso. óbvio está tem vida. Então, tu já és único, por si só. O que tu queres dizer é,
Único não é um diferencial. Não. Seres o único capaz de... Ser diferencial para essas pessoas. Porque tu és inesquecível só para elas. Oh. Pronto. Obrigado por isso.